para você que sintoniza as plataformas digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mentalistas. Eu, Camila Tulinski, trago. Bom dia para você que sintoniza as mídias digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e trago toda semana aqui no programa temas que são relacionados ao comportamento e à saúde mental. Hoje vamos falar sobre sono e os mistérios do sono. Você dorme bem? Como está a qualidade do seu sono? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Para falar sobre esse tema, eu convidei o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, Camila. Olá, doutora. Prazer estar aqui com vocês hoje. Ao lado do Dr. Rodrigo, a doutora Luciana Palombini, que é especialista em medicina do sono, integrante da Associação Brasileira do Sono. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, prazer. Bom, a gente vai começar com a questão orgânica que envolve o sono e depois a gente fala sobre o sonho também. Tem tantos mistérios para a gente desvendar no programa de hoje, mas com relação ao sono, eu escuto muita gente reclamando que não dorme bem, que dorme 5 horas e se sente muito cansado, né? Afinal de contas, o que é um sono de qualidade? Como é que a gente pode explicar para o internauta aqui, doutora Luciana? Então, um sono adequado, né? O que é um sono bom, que descansa, ele tem que ter quantidade e qualidade adequadas, né? Então, a quantidade é aquela coisa, cada um tem o seu número de horas que precisa. A maior parte das pessoas precisa de 7 a 8 horas, tem gente que precisa de 9 horas, né? Tem gente que com 6 horas fica bem, isso é individual e é genético. E existe uma questão de qualidade, porque não adianta você dormir 9 horas com uma qualidade ruim, né? E a qualidade do sono, na verdade, ela é bem caracterizada quando você faz o exame do sono, né? Que a gente precisa ter todos os estágios do sono para recuperar o cérebro e um sono que aprofunde o suficiente para que você descanse e acorde bem no dia seguinte. Quando a gente fala em qualidade do sono, significa o indivíduo não acordar todo momento durante a noite, não despertar e depois não conseguir dormir mais? Na verdade, assim, mesmo a pessoa não acordando durante a noite, ainda assim ela pode ter uma péssima qualidade do sono. Por quê? Você pode ficar só no estágio superficial, não o suficiente para acordar, mas que também não aprofunde o sono. Então tem gente que tem problema de sono que fica 9 horas dormindo, mas não atinge nunca o sono profundo. Então ela não precisa necessariamente acordar. Então a pessoa que acha, eu não acordo durante a noite, isso significa que o meu sono é adequado? Não necessariamente, a gente tem que avaliar a atividade cerebral. Agora, doutor Rodrigo, para o indivíduo que tem um sono horrível, né, que se sente cansado, acorda, me sente tão cansado mesmo dormindo 9 horas, não acordando, né, durante o sono, qual que é a consequência para esse indivíduo mental? Quer dizer, ele pode ter problemas em relação a isso no seu dia a dia? A consequência é devastadora, né? Principalmente quando a gente fala em termos de concentração, atenção, né? Nós temos alguns estudos que correlacionam, por exemplo, acidentes de trânsito com pessoas que dormem menos de 5 horas, né? Nós temos também uma série de problemas relacionados à capacidade de exercer o trabalho adequadamente, episódios de microsono durante o dia, quando a pessoa não tem uma boa noite de sono, e o que é principal, o desenvolvimento de doenças mentais. Nós podemos desenvolver quadros depressivos, né, precipitar quadros de bipolaridade. Então o sono, além de ser uma atividade extremamente recompensadora, ela é fundamental para a boa saúde mental e a boa saúde do indivíduo como um todo, né? Não é só a saúde mental que é afetada, né? Nós temos até uma desregulação hormonal no sono ruim, né? Nós temos uma série de coisas que pode colaborar para quadros como diabetes. Realmente o sono ele é fundamental para o bom desempenho mental e físico das pessoas. E doutora Luciana, tem alguma faixa etária que sofre mais, que tem mais dificuldade para ter uma qualidade boa de sono? Atualmente existe uma grande preocupação com os adolescentes, porque na adolescência existe uma maior necessidade de sono e existe uma alteração no horário do sono. O adolescente tende a dormir mais tarde.
Isso é piorado com esse abuso da questão dos eletrônicos, que é o celular à noite. Então, existe uma grande preocupação hoje que o adolescente está dormindo muito mal e que isso é associado a diferentes problemas, desde questões psiquiátricas, depressão, tem trabalhos que associam o risco de suicídio, inclusive, né? Então tem uma grande associação com essa parte psiquiátrica, além de problema metabólico, ganho de peso. Então, uma das faixas etárias mais preocupantes hoje é o adolescente. Puxa, doutor Rodrigo, já dá pra gente fazer uma análise psicológica disso também, o uso dos aparelhos eletrônicos. O bendito celular que nos acompanha, falo isso porque eu também carrego o celular ali no criado mudo do ladinho, de vez em quando, aí você olha, ai, mas 11 horas da noite ainda não dormi, né? Também gera uma ansiedade, né? Não é só a questão de comunicação com o outro pelo celular, mas é essa ansiedade de você não conseguir dormir. Imagino que para quem tem insônia é pior ainda. Sim. O que falar das mídias digitais e essencialmente o celular, que tem tantos estímulos, né, para as pessoas que tentam dormir. E a adolescência também é um período muito curioso, né, porque o cérebro ainda é imaturo, né, principalmente no que tange impulsividade, né, comportamentos desse tipo, e faz com que o adolescente não consiga fazer uma reflexão. Eu preciso dormir para acordar cedo, porque amanhã eu tenho que desempenhar minhas atividades. E hoje em dia essas mídias digitais, elas entraram na vida do adolescente de uma forma impressionante. Então você tem, por exemplo, jogos, né, de computador, que o jogador aqui no Brasil está jogando com o lá da China. E eles fazem uma amizade, e eles ficam amigos. Então fica uma coisa interessante, porque eles toda hora têm que estar conectados. Então você fala para um adolescente desse, olha, está na hora de dormir, ele fica extremamente irritado. Né? E essas mídias digitais, celular, tablet, são muito complicados porque você tem a luminosidade, né? O sono ele funciona segundo o ritmo de claro e escuro. Então à noite o cérebro está se preparando para o escuro. Se você fica dando muita luminosidade para ele, se atrapalha ele um pouco. Então a gente vai ter um sono prejudicado, né? E a pessoa no dia seguinte tendo muito prejuízo com isso. Eu geralmente falo para os meus pacientes, a partir das 21h30 desligar tudo, não usar mais nada, até televisão, se puder já evitar esse horário já é uma boa, porque é muito complicado. Mídia digital, ela chegou precisa de uma regulação de saúde sobre isso. Comportamental, né? Doutora Luciana, alguma recomendação na clínica também para os pacientes? Na verdade, até eu vou chamar a atenção que aí entra também a questão do abuso dos estimulantes, né? Então, tanto a Ritalina como o Modafinil, que são estimulantes, cresceu muito o uso, porque as pessoas estão dormindo mal, e aí se você toma um estimulante, vai aumentar o seu nível de alerta. Só que isso não é o certo, porque dormir mal, dormir pouco faz mal para o coração. O uso dos estimulantes também faz mal para o coração. Então, até nessa questão deste atenção, o uso de Ritalina na criança e na adolescente, quando muitas vezes o que ele tem é um problema de sono, e você organizando o sono, né, e que é muito difícil, realmente. Então, o que acontece? Tem que começar cedo. Então, quando já chega na adolescência e já tem essa perturbação, igual com o adolescente é difícil, sim, então tem meio que impor desde cedo, porque ele ainda não sabe, não tem esse julgamento. E a gente sabe que é extremamente importante. Então, é muito frequente no consultório, vem esse adolescente com distúrbio de comportamento, tá mal no colégio, a autoestima dele vai lá para baixo, então já cria toda uma atmosfera para um adulto frustrado e com diversos problemas. Então é uma questão muito importante. Sim, né? E é uma rotina do consultório hoje, é impressionante. Os adolescentes começaram a frequentar muitos consultórios de saúde mental ou de qualquer especialidade relacionada ao comportamento, que é impressionante mesmo. Agora, celular então no quarto, nem pensar? Vocês compartilham dessa opinião? Não dá para, né? Dá para levar aí de vez em quando? Se der para evitar ao máximo, né? É lógico que dizer zero, né, é muito radical, né? Mas se der para evitar qualquer atividade como essa no quarto, eu acho que é bem importante. Agora, a gente tem que lembrar que é o seguinte, qualquer estímulo para o cérebro é ruim à noite. Então, às vezes a pessoa, não, eu tiro a luz. A luz é um aspecto, mas qualquer estímulo, então, se a pessoa tira e deixa só no vibrador e tal, mas ela fica alerta, qualquer vibração ela já... Então, né, fala com alguém e tal, tudo. Então, as pessoas têm que entender que de noite não é para estimular o cérebro das diferentes maneiras. Então, é o celular assim desligado, ou às vezes até tirar do quarto, porque tem gente que fica ouvindo as mensagens e dependendo da sensibilidade da pessoa, isso já é o suficiente para causar insônia.
Então o eletrônico pode prejudicar muito. Sim. E à noite, né, uma coisa, a gente precisa ter essa consciência de que você precisa avisar o seu cérebro que você vai desligar. Isso é fundamental. Então, geralmente você pode tomar um chazinho quente à noite, tomar um banho quente, mostrando para ele que você vai desligar. Você pode fazer uma prática de meditação, para ele ir entendendo que não vai mais ter aquele dia, né? E o celular é extremamente estimulante. Essa mensagenzinha, o barulhinho da mensagem, nossa, no carro, a gente bate o carro por causa desse barulhinho. Sim. Imagina à noite, você tá lá sozinho, né? Sem dúvida. A chance de você olhar o celular é enorme. É enorme. Doutora, eu queria tocar num ponto que é a questão da insônia. Tem milhões de brasileiros que sofrem com esse problema de insônia, não conseguem dormir por inúmeras questões. Pode ser um problema orgânico ou psíquico também. Mas nas questões orgânicas, o que faz o indivíduo ter insônia? Tem alguma explicação orgânica para isso? A insônia é uma queixa e tem diferentes causas, né? Desde doença médica, doença psiquiátrica, mas a causa mais frequente é uma predisposição. Então tem pessoas que têm um perfil típico que predispõe. Aí a pessoa geralmente ela associa essa predisposição, acontece algum evento que gerou estresse, dormiu mal e com isso ela desenvolve alguns hábitos inadequados. Então, no decorrer dos anos, esses hábitos inadequados meio que ensinam para o cérebro, não é para dormir, que é o que a gente chama do condicionamento. Então, ela tem que reeducar esse cérebro. Então, a maior causa, né, a causa mais frequente é essa predisposição com hábitos ruins. Agora, depressão, ansiedade também leva à insônia, assim como doença médica. E no caso da área psíquica, o que o indivíduo pode fazer para driblar aqueles pensamentos que não fazem com que ele consiga efetivamente pegar no sono? Tem alguma estratégia mental que ele pode pensar em árvores e numa paisagem bela, não ficar pensando no que ele vai fazer no dia seguinte? Então, no dia seguinte eu vou fazer isso, aquilo, porque é uma tendência, a gente costuma fazer isso antes de dormir, não é? Principalmente pessoas ansiosas, né? A ansiedade, ela traz que eu sempre digo, os nossos inimigos internos. Então ela traz os cobradores, que vêm dizer, por que você não fez aquilo? Era para você ter feito aquilo hoje de manhã, você não falou com o seu chefe. Os envenenadores, olha, aquela amiga sua tá falando mal de você. Então, à noite, isso fica pegando muito, né? O melhor jeito de lidar com isso é fazer um tratamento. A gente precisa de um tratamento, muitas vezes psicológico, ou até médico, com algumas medicações, para lidar com isso, porque a ansiedade ela é muito tóxica para o ser humano como um todo. Passar o dia ansioso é muito difícil, né? Agora, do ponto de vista comportamental, uma série de atividades como essas que eu estava dizendo, no sentido de desligar o cérebro progressivamente, pode ajudar. Quer dizer, evitar assistir televisão, tomar aquele banho quente, ir avisando o cérebro que está na hora de desligar, fazer uma meditação, né? Prática de esportes durante o período de manhã, né? Durante o período da manhã, é fundamental. Evitar café no período tarde/noite. Café pode ser tomado de manhã, não à noite. Esse tipo de coisa ajuda muito, né? Exercício físico à noite, então, não é recomendado para quem tem problema. Porque o exercício físico, ele libera estimulantes cerebrais naturais, né? Ele libera as famosas endorfinas e isso deixa você estimulado. Você não consegue dormir, o cérebro está pilhado. A gente volta da academia geralmente pilhado, né? Você quer tudo menos dormir, né? Então é fundamental a gente ter esse cuidado. É importante fazer o exercício físico, mas pela manhã. E o próprio exercício físico, ele ajuda na ansiedade. O exercício físico libera antidepressivos naturais, que são os neurotransmissores, que vão trazer um alívio na ansiedade. Isso, no final das contas, vai ajudar bastante no sono. Doutora, sobre a questão orgânica, no comecinho do programa a gente falava a respeito das pessoas que precisam cair num sono profundo também para conquistar esse sono de qualidade. Que sono é esse? A gente consegue chegar nesse lugar em 30 minutos, 40 minutos, 2 horas? Então, em relação aos estágios de sono, tem os dois principais, não é só o profundo, né? Então, a gente tem a fase do sono que a gente descansa, mas tem a outra fase do sono, que é o sono REM, que é um sono, uma fase do sono de extrema atividade, tanto cerebral, pressão arterial, frequência cardíaca, oscilação, para preparar a gente para estar bem quando a gente acorda durante o dia, meio que preparar o organismo. Então, são os dois estágios, o profundo, que é o sono de ondas lentas, e o estágio REM, né, que é o sono. Então, depois de 90 minutos, a gente já começa a atingir o estágio REM. Então, na verdade, o cochilinho, aquele rápido de 15, 20 minutos, a gente não atinge. Mas a questão dos estágios de sono é uma proporção do tempo total de sono. Então, em torno de 20, 25% de sono de onda lenta e de sono REM é uma proporção adequada para o cérebro atingir todo esse descanso e preparo para o dia, né?
Eu estou conversando aqui no Mentalistas com a doutora Luciana Palombini, ela é especialista em medicina do sono, e também o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos. Eu quero entrar na polêmica dos sonhos, né? Os sonhos, eles existem, todos nós já sonhamos pelo menos uma vez na vida. Sonho ou pesadelo, tá? Qualquer uma das duas situações. E a gente quer saber qual que é a explicação psíquica e orgânica, se é que dá pra gente aprofundar um pouco mais nesse tema. Por que o indivíduo sonha, doutor Rodrigo? Então, a gente tem algumas explicações para isso, mas nenhuma definitiva. Né? Quando a gente vai para uma explicação neurobiológica, existe uma proposta que diz que estímulos aleatórios de uma região cerebral chamada ponte traz uma série de imagens cerebrais que depois são ligadas pela pessoa e traz essa imagem do sonho. Mas ela não explica por que alguns sonhos se repetem, por que eles são carregados de emoções, né? E aqui entrou a psicanálise, né? O primeiro a propor uma organização, o primeiro a trazer uma proposta de leitura dos sonhos foi Freud, quando ele trouxe a psicanálise, né? As terapias analíticas, elas tentam entender por que a gente tem determinado comportamento, né? E elas tentam entender baseado em como a sua personalidade foi construída. Então, a gente entende que existe um comportamento consciente, todo mundo tem um lado consciente, ou seja, aquele lado que você conhece sobre você, mas existe um outro lado, que é um lado inconsciente, que é um lado que você não tem acesso, são qualidades suas que você não sabe, não combinam com a sua identidade. Esse lado inconsciente muitas vezes atrapalha o seu dia a dia, portanto ele é ruim para você. Seria interessante você torná-lo consciente e assumir esses lados. O Freud propôs, o sonho é uma tentativa do psiquismo de te avisar o que está atrapalhando. Ele está tentando trazer para a consciência uma série de conteúdos. Então, por exemplo, se a gente pegar uma moça que sempre tem problema de relacionamento, a tendência natural do ser humano é dizer, eu tenho problema de relacionamento porque eu sou uma vítima, os homens me tratam mal, não dá certo, etc. Mas às vezes, imagina a situação que essa moça é a responsável pelo término do relacionamento. Ela é uma pessoa que não trata bem os homens, que ela é difícil, é muito controladora, etc. Mas ela não tem consciência. Mas ela não tem consciência disso. Ela acha que ela é vítima. Certo. Né? Pode vir por sonho alguma mensagem mostrando para ela que, na verdade, a responsável por tudo o que está acontecendo é ela mesma. E mais, o sonho às vezes consegue explicar por que isso acontece. E aí ele traz até ideias, por exemplo, você teve uma má relação com o seu pai. Né? O pai geralmente é a primeira referência masculina. Você teve uma má relação com o seu pai. Por causa dessa má relação, você acabou desenvolvendo esse comportamento. Então, os sonhos vai trazendo algumas ideias, né? Então, os terapeutas analíticos, eles mergulham muitas vezes em sonhos. Tem várias propostas de se ler. O Freud falava, conta um sonho e vai recontando, vai falando tudo, vai fazendo uma associação livre, né? Tudo que vai vindo na mente. O Jung já dizia, os sonhos do ser humano são todos parecidos. Existe um inconsciente que é coletivo, né? É interessante que tem um paciente meu do consultório que uma vez trouxe um sonho, que ele está bem nessa transição da infância para a adolescência. Então ele está começando na identificação masculina. E ele sonhou que uma vez um homem bem grande, bem forte, começou a apontar, mandando os meninos irem para uma direção. Né? Todos os meninos iam correndo para essa direção. Quando você estuda sonhos antigos, tinha uma tribo australiana que falava que tinha um grande pai cobra que conduzia todos os meninos para um lugar. Então Jung falava, os sonhos se repetem no ser humano. Né? E aí surgiu a mitologia, ideias como essas. Né? Eu sigo um referencial teórico da análise psicodramática, que ela propõe que a partir de um sonho você vai mudando os códigos até você entender, e esse sonho vai sendo ressonhado, o sonhador ressonha o mesmo sonho, até ele ficar claro e você entender a mensagem que o psiquismo quer te passar. Então o sonho, ele é muito interessante, porque se a gente for olhar por essa visão, ele vai trazer muito sobre você. Não, e a gente pode falar dessa interpretação, e você vê que no mundo psíquico já contempla várias interpretações. No caso do Freud, ele escreveu 2 livros incríveis, né? Interpretação dos sonhos. Os videntes, os esotéricos vão dizer que os sonhos podem ser premonitórios, por exemplo, como tem muita gente que acredita. O que a ciência e a pesquisa mais orgânica
desse indivíduo vai dizer sobre os sonhos. Quer dizer, todo mundo sonha, doutora Luciana, ou não tem ninguém que hoje eu não... Porque às vezes a gente não lembra dos sonhos, né? Essa parte fala, hoje eu não sonhei, mas todo mundo sonha. Em geral, todo mundo sonha. Agora, lógico, né? Tem problemas que atrapalham o sono, pode fragmentar o sono e a pessoa sonhar menos que o normal. Mas a questão dos sonhos realmente entra bem, quase que totalmente para aí. Então, todas as pesquisas envolvendo o sonho acaba incluindo essa parte da psicologia, da psiquiatria, da representação, da consequência disso. Então, do ponto de vista orgânico, quando a gente faz um exame do sono, não tem nada, né? Tem o movimento ocular, se a pessoa tem um pesadelo importante, isso causa um estresse orgânico, então tem que ser tratado. Então, muitas pessoas, essa coisa de você acordar assustado com um sonho, de vez em quando, ok, frequentemente isso no adulto gera um estresse, né? Porque o medo, a pressão arterial sobe, a frequência cardíaca, isso desgasta o organismo. Então, quando gera esse estresse orgânico, por essa desregulação, a pessoa tem que tratar o pesadelo. E tratar o pesadelo é trabalhar, como ele falou, as questões emocionais, com certeza. Mas em clínicas do sono, por exemplo, os pacientes se queixam também que tem, às vezes, uma noite desgastante em decorrência desses sonhos? Sim, e tem várias coisas de comportamentos e agitações durante o sono, que as pessoas acorda agitado, grita, berra, sonambulismo. Todos esses comportamentos anormais entra a questão psiquiátrica, mas em algumas situações entra algumas questões físicas que atrapalham um pouquinho, que tem que ser avaliado. Por exemplo, uma respiração ruim, uma pessoa não respira bem pelo nariz, a apneia, que é a parada respiratória, também a pessoa pode ter agitação durante o sono, um sono inquieto, agitado, que o cérebro não descansa. Então, em algumas situações, tem causas físicas para perturbar a paz do sono que tem que ser tratado também. O Dr. Rodrigo falou nessa resposta dessa pergunta sobre os sonhos, que existem coisas antigas relacionadas a isso, né? Enfim, eu queria tocar em algumas crenças populares, né? Por exemplo, já ouvi falar que quem sonha com dente ou que está escovando os dentes é porque alguém próximo vai falecer ou vai morrer. E tem outras atribuições, eu vou pegar só essa como exemplo. O que a gente pode dizer dessa crença popular que às vezes é enraizada e é passada de geração para geração como uma verdade absoluta? Né? O sonho premonitório, ele é muito complicado a gente lidar com ele, porque a ciência ela não lida com a quebra do eixo do tempo. Para a ciência você tem o passado, o presente e o futuro ainda não aconteceu, então você não tem acesso a esse futuro. Né? O Einstein propôs que o tempo é relativo, mas no nosso cotidiano a gente não teria acesso a isso. É lógico que é possível você ver um parente abatido e depois sonhar que ele morreu, mas não necessariamente foi premonitório, teve uma percepção daquilo. Né? Agora, o Jung, principalmente, ele propunha que existem símbolos que podem trazer significado. Então, por exemplo, um sonho que tem muita água pode estar trabalhando um território emocional. Quando você, por exemplo, tem num sonho um símbolo, um revólver, uma arma, você pode estar trabalhando um potencial sexual, agressivo ou ambos. Né? Então, geralmente quem trabalha com sonhos fica muito ligado a essa simbologia. Agora, essa simbologia pode ser pessoal. Né? Por exemplo, você sonha com uma arma. Aí, arma quer dizer potencial agressivo ou sexual. Não, doutor, o meu pai trabalha numa fábrica de armas. Então muda tudo. Então tem a simbologia pessoal. Por isso que é muito importante você conhecer a pessoa, conhecer a história da pessoa, para saber se aquilo é um símbolo mais pessoal ou um símbolo geral. Né? Bom, então não adianta o nosso internauta dar uma pesquisada no Google, sonhei com arma, logo significa isso, não adianta. Exatamente, ou que vai morrer, porque isso traz muita angústia, né? Você sonha, caiu o dente e tal, a pessoa vai morrer, a pessoa fica tensa. Às vezes chega no consultório, olha, quando eu sonho com isso, acontece uma coisa ruim. O pior é quando vem um reforçador, realmente a pessoa morre, aí nada convence a pessoa. Para um obsessivo compulsivo é o pior dos mundos esse cenário, né? Exatamente. Queria voltar ainda com a questão do sono, doutora Luciana. Tem muitas pessoas, por exemplo, idosos que sofrem com isso, né? Dizem que dormem muito tarde, acordam muito cedo. Na população idosa, como que o sono de qualidade pode garantir a saúde desse indivíduo? E queria também, se possível, passar umas dicas aí para os internautas. Então, existe uma mudança de sono normal, fisiológica com a idade. Então, quando a gente fica mais velho, o idoso ele tem uma tendência a acordar mais à noite e ele tem uma tendência a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, essa tendência é natural. Então, o que você tem que fazer?
tentar contrabalançar isso o máximo que possível. Então, se eu já tenho uma tendência para acordar maior durante a noite, eu tenho que reforçar a qualidade do sono. Então, evitar cochilos, então o idoso acaba cochilando mais durante o dia, que atrapalha o sono. E reforçar todas essas questões de higiene do sono que foi falada, né? Diminuir a cafeína, fazer um exercício. Um problema muito frequente no idoso é que ele para as atividades, era uma pessoa ativa, tal, a família, os filhos já foram embora, e a pessoa fica passa o dia dentro de casa, vendo televisão, cochilando, tal. Então, chega de noite, não tem como o cérebro conseguir dormir. Então, o idoso bem-sucedido nos estudos, que é aquele idoso que não tem problema, é o que mantém envolvimentos e atividade durante o dia. Então, vai para o sol, é importante durante o dia, reforçar a higiene do sono, tudo isso para garantir uma boa qualidade nessa idade que tem essa chance maior de dormir mal, sim. E eu fico pensando também que o sono ele é muito importante para a consolidação da memória. E para um idoso, uma pessoa que está na terceira idade, que já tem algum quadro degenerativo, aí fica um complicador, né, doutor Rodrigo? Com certeza. O idoso também é uma classe da população que pode ter muitos problemas com o sono, né? Você tem uma diminuição do ritmo de sono. O idoso tem tudo um pouco prejudicado, né? Inclusive o sono. Com certeza, vai trazer consequência para a memória, para a atenção. É muito difícil. Pode cair muito mais, e uma queda no idoso é muito difícil, né? Pode trazer grandes consequências. Então o idoso tem que estar sempre atento a isso. Bom, a gente está na reta final do programa, mas eu queria 30 segundinhos ou 1 minutinho de cada, um manualzinho básico para a gente dormir bem, ter uma boa qualidade do sono. Pode começar, doutora Luciana. Então a higiene do sono é isso. A noite é para dormir, não pode estimular o cérebro, manter o seu exercício, manter os horários regulares para o ritmo biológico, né? Se você acorda sempre cansado, é aquela história, se mesmo dormindo bastante você acorda sempre cansado, muita sonolência, pode ter um distúrbio do sono, procurar um especialista em medicina do sono, que nem todos os profissionais de saúde são, para garantir. O normal é acordar bem disposto e feliz para o dia. Eu queria dizer que é importante respeitar que o sono tem que ser exercido da melhor forma possível. Então a pessoa tem que entender, eu preciso dormir. Hoje nós vivemos uma sociedade que cobra muito da gente, a gente toda hora tem que estar ativo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas assim, precisa pôr na agenda que este período de sono ele tem que ser extremamente respeitado. Na medida que não se consegue isso e que está com dificuldade, procura um profissional. Pode-se fazer uso de remédio para dormir. As pessoas ficam muito tensas quando a gente prescreve uma medicação, até porque algumas delas são tarja pretas, mas se seguir a recomendação médica, não tem problema nenhum. Né? Se a medicação for tomada de acordo com o que o médico prescreveu, a pessoa não corre riscos necessariamente de ficar dependente. Então, é fundamental respeitar o período de sono e, se não conseguir, procurar uma ajuda médica. Muito bem, agradecendo a presença do psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos e da doutora Luciana Palombini, que é especialista em medicina do sono. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Muito obrigada. obrigado. Prazer. Se você, internauta, tiver interesse em compartilhar esse vídeo, assistir novamente, você pode acessar o site estadão.com.br ou no perfil do Caderno Metrópole do Facebook do Estadão, tá bom? Na segunda-feira que vem, nós temos um novo encontro aqui a partir das 11 da manhã. Obrigada pela audiência e até lá. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.